Olá, pessoal! Sou a professora Brena e essa gravação está relacionada com a resolução da lista de exercícios sobre o tema reações de apoio. A primeira questão, aliás, todas as questões pedem que a gente represente as reações de apoio, o diagrama de corpo livre das figuras. Na questão 1, nós temos aqui essa figura, que está aqui uma viga com o ponto A. Em cima, nós temos uma força aqui de 1.200 newtons a uma distância de 2 metros. E a viga toda, ela foi apresentada com uma distância de 6 metros. Para fazer o diagrama de corpo livre desse desenho, em primeiro lugar, a gente pode identificar que essa viga ela está com o suporte em A do tipo engastamento, Nós vimos os tipos de suporte que uma viga pode ter em relação ao seu apoio. Então, a partir dessa identificação de engastamento, a gente viu na aula que esse tipo de suporte, ele gera 3 reações, que estão representadas aqui pela força AX, que vai ser relacionada à força no sentido X, a Y com a força no sentido vertical, no sentido Y, e o momento em A, que está representado aqui com a letra azul. Nós sabemos, além disso, que tem uma força-peso, que foi colocada aqui, que nesse diagrama de corpo livre a gente precisa representar todas as forças relacionadas a essa viga. A força-peso ela é calculada de acordo com o peso em quilogramas da viga vezes a aceleração da gravidade, ou o valor mesmo da gravidade. Foi dado no enunciado que o peso da viga era de 100 quilos e a gente sabe que a gravidade a gente pode aproximar mais ou menos por 9,81 metros por segundo ao quadrado, o que resulta aqui numa força-peso de 981 newtons. Esse é o efeito da gravidade que atua na viga. O efeito da força aplicada que atua na viga, a gente já falou, representado por 3 reações, o AX, a Y e o momento em A. Lembrando que essa força de 1.200 newtons, a gente pode calcular as coordenadas dela, a Y e a X, que a gente não sabe, mas que são relacionadas com esse efeito do engastamento. Questão 2. A questão 2, mostra para a gente aqui esse recorte e pede que nós desenhamos o diagrama de corpo livre desse recorte. É importante a gente observar que o ponto A ele está conectado aqui a esse modelo de acordo com o pino, assim como o ponto B. Então, se a gente representar essa situação de acordo com as nossas reações de apoio, nós podemos representar um pino segurando aqui o ponto A e também outro pino segurando aqui o ponto B. Há uma distância, dada no enunciado de 150 milímetros aqui dessa força. Essa é a força do pé, Temos um pé aqui, então uma força para baixo. E aqui também nós temos as distâncias na vertical de 45 milímetros e depois de 30 milímetros, totalizando 75 milímetros. A representação do diagrama de corpo livre dessa figura, a gente deve fazer por partes. Então, o ponto A, o que a gente tem na situação de pino? Nós temos uma força nesse ponto A que é subdividida em AY, representantes dos vetores AY e AX, que nós não conhecemos. Nós temos uma distância aqui de 150 milímetros. Temos uma força aqui que representa a força externa, que também nós não conhecemos. Temos uma força na direção aqui dessa peça que segura o ponto B, de 100 newtons, dada no enunciado. Nós temos aqui no meio uma força elástica, representada aqui por essa mola. Se vocês se lembram de Física 2, a força elástica ela está associada à constante de elasticidade da mola e o tanto que ela estica. Foi dado no enunciado que iria ter um deslocamento de
né? A mola é estendida em 50 milímetros. Então, considerando que K é igual a constante de 3 vezes 10 ao cubo newtons por metro, e vai ter esse deslocamento de S de 50 milímetros, a gente pode calcular a força elástica aqui dessa mola como sendo igual a constante de elasticidade K vezes o deslocamento. Então, vai ser igual a 3 vezes 10 ao cubo, newtons por metro, vezes esse deslocamento, que vai ser igual a 0,05 metros. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega à conclusão de que a força elástica ela vai ser igual a 150 newtons, representados aqui nesse diagrama de corpo livre. Assim, o diagrama de corpo livre fica completo, representado aí por todas as forças externas que atuam sobre ele. Questão 3. A questão pede que nós calculemos, então, que nós representamos o diagrama de corpo livre dessa figura. Vocês podem observar que nós temos dois tubos, né? Que eu vou chamar aqui um tubo de A e outro tubo de B. Então, aqui, esse tubo de A e esse tubo de B. Nós temos aqui uma figura que já foi dada no enunciado, que são forças, né? São 3 forças, T, F e R. A força T, ela é o efeito da lâmina inclinada agindo sobre A. Então, seria essa força vinda aqui do contato entre a lâmina A e o objeto. A força F está nesse sentido, fazendo o ângulo de 30 graus aqui com o raio da lâmina, né, do círculo, que é o efeito do garfo inclinado agindo sobre A, que ele chamou de F, já dado no enunciado. E nós temos R, no sentido aqui de 30 graus também, em relação ao raio da circunferência, que é o efeito de B sobre A. E o R, a gente tem o efeito de B sobre A, então, temos um R de B sobre A, e temos também um R com o efeito de A sobre B, né, que é a força de contato entre eles, que nós podemos eliminar, porque são duas forças iguais em termos de intensidade, porém com sentidos opostos. E ele deu aqui um raio de 0,35 metros e o ângulo de 30 graus. A partir dessas informações, o diagrama de corpo livre ele pode ser representado por essa figura aqui embaixo, na qual a gente tem a força T, que é a força, né, o efeito da lâmina inclinada agindo sobre A, com esse ângulo de 30 graus. Nós temos a força F, que é o efeito do garfo inclinado agindo sobre A. Não vamos representar a força R, porque a gente tem R tanto indo no sentido de A para B, quanto no sentido de B para A, então a gente elimina. E temos também a força peso, a força do peso tanto de A, quanto a força peso de B. Essa força peso ela é calculada de acordo com a fórmula da força peso que a gente viu aqui na questão anterior, que vai ser o peso em quilogramas desses objetos vezes a gravidade, que é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. O quilo dessas lâminas foi de 300 quilos. Então, 300 quilos vezes 9,81 deu aproximadamente 2.943 newtons, que é a força peso. O P, assim como o F, é o efeito do garfo inclinado agindo sobre B, né? São forças aí de atrito entre as peças. Bom, pessoal, essa figura, então, é a nossa representação do diagrama de corpo livre da questão 3. Questão 4. Na questão 4, nós temos essa imagem, e ele também pede que representamos o diagrama de corpo livre. Nós temos aqui essa imagem que forma um ângulo de 70 graus, né, com a haste e a figura, e nós podemos observar que essa viga, ela está ligada aqui com pinos, né, de acordo com esse suporte.
Então, se ela está ligada de acordo com o π, nós podemos representar aqui duas forças, né? A força no eixo y, AY, e a força no eixo x, representada por AX. Outra força que nós devemos representar é novamente a força peso. A força peso ela é dada de acordo com o peso em quilogramas desse objeto vezes a gravidade, que é 9,31 metros por segundo ao quadrado. Por fim, nós temos uma força aqui de tração relacionada com a força, né, que liga esse cabo a esse objeto. Essa força de tração representada por T forma o ângulo, então, de 70 graus. Essas são as forças representadas no nosso diagrama de corpo livre da questão 4. Bom, pessoal, chegamos então ao fim da correção dessa lista. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Qualquer coisa, nos encontramos na nossa aula síncrona. Até a próxima!